Gente, olha, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque hoje eu vou trazer um assunto muito importante para você. Hoje nós vamos ter o pagamento da primeira parcela, para quem tem, né, o direito do 13º salário. E ainda tem gente que fica cheio de dúvidas. De acordo com os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, cerca de 87 milhões de brasileiros serão beneficiados. E para nos ajudar a ficar atentos, recebemos hoje o advogado trabalhista Rafael Eliseu, que vai tirar nossas dúvidas e explicar bem, porque todo mundo gosta desse assunto. Bom dia, tudo bem, Rafael? Bom dia, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre o 13º, é um assunto bom, né, para todos. Um assunto bom demais, né? É, lógico. Bom, vamos então estruturar isso, né? O que é o 13º? Olha, o 13º, ele foi um benefício criado, né, lá em 1962. Já há quem diga aí que o 13º, ele veio de uma tradição cristã, inclusive. É mesmo? Ele chama de gratificação natalina, inclusive. Tá. Então, já havia costume de pagamento para os bons empregados. Ao final do ano, os empregadores já faziam esse pagamento. Em outros países de origem cristã também há esse pagamento. Então, ele foi de forma institucionalizado através dessa lei em 62. De lá para cá, virou obrigação dos empregadores fazer esse pagamento. Quem tem direito? Olha, todos os empregados que trabalham com carteira assinada, formal, eles têm direito a esse recebimento. Então, os rurais, urbanos, domésticos, temporários, todos têm direito a esse pagamento. Quais são as datas que as pessoas recebem? Olha, essa obrigação aí foi regulamentada e ela tem um prazo de fevereiro até novembro para fazer o pagamento da primeira parcela. Tá. A segunda parcela é paga até 20 de dezembro. Tá. Então, como a gente já sabe, algumas pessoas já receberam a sua primeira parcela, né? Algumas empresas têm por hábito fazer o pagamento no aniversário ou saindo de férias, mas a grande maioria tem o costume de fazer o pagamento em novembro da primeira parcela e até 30 de novembro. A legislação prevê o limite 30 de novembro e depois em dezembro. O valor, como é calculado esse valor desse 13º? Olha, o 13º, ele tem uma contabilidade de janeiro a dezembro do ano, diferente das férias, né, que é contabilizado quando você é contratado. Então, você recebe 1/12 por mês trabalhado. Então, se aquele funcionário foi contratado no meio do ano, ele vai ter 6/12 de 13º. Se ele já está trabalhando ano integral, ele recebe um salário cheio. Ah, tá. Então é proporcional, né? Proporcional aos meses trabalhados. Entendi. E como funciona vamos falar agora assim de alguns casos especiais, né? Que as pessoas às vezes acontece assim, afastamento por doença, uma licença maternidade, ou até mesmo a demissão. Como funciona? Olha, para os casos especiais, assim, é bom separar. O auxílio-doença, ele não está trabalhando, então ele está afastado. E ele não tem direito, só se fosse uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho. Já a licença maternidade, não, é como se ela estivesse trabalhando. Então, ela tem o direito normal e recebe, o empregador tem a responsabilidade de pagar naturalmente. Já o demissão, ele recebe pelos meses trabalhados. Se a demissão acontecer no meio do ano, ele vai receber aquilo de acordo com os meses que ele trabalhou. Tá. E se a empresa não pagar, como que a pessoa deve proceder? Olha, existem multas por causa do pagamento equivocado e também pode ser feito o quê? Denúncias ao sindicato, denúncias ao Ministério do Trabalho e Emprego e buscar um advogado até para entrar com uma rescisão indireta em casos extremos também. É legal porque muitas pessoas usam, né, esse dinheiro, assim, já fica guardando esse dinheiro para várias coisas, né? Sim. Então, não adianta a pessoa quer dar um jeitinho na casa, quer dar uma pintura, usa uma parte do 13º. Tem gente que gosta de guardar, né? Sim, Tem muita gente que já aproveita para gastar bastante, que é final de ano. Ou então, para os impostos do próximo ano, né? Que já fica tão perto, não é isso, doutor? Exato. Olha, o 13º ele tem uma importância muito grande na economia, né? Esse ano, o DIESE, que a senhora comentou, ele tem uma previsão de uma injeção de 291 bilhões de reais na economia. Nossa! Então, fruto disso. Então, isso aquece muito a economia. Para aqueles mais organizados ali, se prevêem para o ano seguinte pagar IPVA, impostos, material escolar.
Mas a grande maioria faz esse aquecimento aí da economia com compras de Natal, né, que é hábito nosso. Sim. Às vezes muitas pessoas elas ficam receosas de mudar de ramo, de sair, de deixar de ser seletista devido a um benefício desse, para mudar de área, né? E aí ela não vai perder esse benefício, né? Qual é a orientação que você dá para as pessoas elas poderem manter um benefício desse mesmo sendo autônomo, por exemplo? Olha, essa é uma escolha que tem que ser pesada na balança. Geralmente, a gente está tratando dos PJs, né? Que ainda não está regulamentado. Mas, assim, o PJ, geralmente, ele ganha um salário maior do que se ele estivesse na CLT. Então, caberia a esse funcionário que está dentro da PJ se reorganizar ali para que ele pudesse ir separando mensalmente, fazendo uma poupança, para que ele possa fazer frente a isso, né? O PJ ele tem que ter uma organização maior do que o seletista, né? Que as legislações já prevêem outros benefícios ali. Por exemplo, é bom comentar sobre isso do PJ, que é a questão do INSS. Ele precisa estar recolhendo, senão acontece alguma coisa, ele não vai estar, de alguma forma, cobertado por isso, né? Entendi. E como é a forma? Fazer um recolhimento autônomo facultativo, então ele passa a, de forma autônoma, vincular-se ao seguro-desemprego, ao INSS. Então passa a ter qualidade de segurado. Se tiver alguma intercorrência, ele vai ter esse cobertor do INSS. Agora, o PJ em si, ele não tem, é como se fosse uma empresa, né? Então ele precisa se autorregulamentar. Ah, sim. Agora falando de uma situação bem mais... Que o pessoal fica mais relaxado, por exemplo, tem muita gente que, a gente está falando dos empregados que são registrados em carteira, né? Então, são seletistas. Muitas pessoas, vamos supor, que trabalham também de maneira, são autônomos, prestam serviços, né? E às vezes, para quem ela presta serviço, essa pessoa dá uma gratificação, né? E também, aí o empregado, ou no caso essa pessoa, o prestador de serviço, parece que ele sente uma necessidade de receber dessas pessoas. Isso não é obrigatório, né? Não. Volto a dizer, faz até um link com aquela primeira frase que é um hábito cristão que nós temos, por isso chama gratificação natalina. Eu acho que todos aqui já tiveram um cartãozinho dos lixeiros que pedem para fazer uma colaboração no final do ano, vigia, porque faz parte da nossa cultura, mas não tem nenhuma legislação que preveja uma obrigatoriedade por pagamento desses funcionários. Na verdade, nem são funcionários, para corrigir o correto, são trabalhadores autônomos, então prestadores de serviço. A gente faz para que todos tenham aí algum valor aí ao final do ano, mas é por mera liberalidade, não há uma previsão legal para isso. Ah, legal. Então é bom a gente saber, né, para a gente poder usar melhor, ter consciência disso. Você falou dos lixeiros, né? Tem tantos prestadores, porque às vezes a gente passa o ano inteiro com a gente, né? São autônomos, né? Por exemplo, manicure, cabeleireiro, são, né? Que o lixeiro ainda ele é funcionário, né? Sim, é. Acaba recebendo, mas tem certos prestadores de serviço, o padeiro, né? Às vezes é um prestador de serviço. Enfim, tem vários serviços que a gente pode gratificar de alguma maneira, né? Eu acho que vale a pena fazer esse auxílio aí, é bacana e a gente acaba contribuindo com essa tradição nossa mesmo da gratificação natalina, gratificação de Natal. Então é bom que todos aí no final do ano possam engordar um pouquinho a ceia de Natal. Né? Do outro, né? É, lógico. Tá certo, doutor Rafael, eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer aqui, viu? Espero voltar outras vezes. O papo foi muito bom, obrigado. Que bom, eu também agradeço, né? Quando a gente aprende, fica tudo mais fácil.